Olá, meus irmãos, meus amigos. Espero que você tenha conseguido guardar as informações desse capítulo 5, capítulo 6. Vou voltar, fique tranquilo. Hoje eu vou fazer um resumo daquilo que vimos, acrescentando mais informações aí para vocês compreenderem tal assunto. O assunto do capítulo 6 vai terminar no capítulo 10, a conclusão. Vou entrar no capítulo 7 a partir de amanhã, verso por verso, depois o 8, o 9, e aí chegaremos no 10 na sentença. Aí você vai ver horrenda coisa cair na mão do Deus vivo. Aqueles que pisarem o sangue do Cordeiro irão sofrer. Então, acompanhe, com certeza a sua vida será edificada. Eu quero ler Hebreus capítulo 5, o versículo 10 e o versículo de número 11, que diz assim, ó: chamado por Deus sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, do qual muito temos que dizer de difícil interpretação, porquanto vos fizestes negligentes para ouvir. O autor vai entrar no assunto, que é o capítulo 6, e ele diz que o assunto é de difícil interpretação, mas ele mostra o motivo. Porquanto vos fizestes negligentes para ouvir. Irmãos, o assunto que está tratando aqui do livro de Atos, o livro histórico do Novo Testamento, não aconteceu em uma semana, em um mês, em nem um ano, nem 2 anos. Aconteceram aproximadamente o livro de Atos em torno de 35 anos ali do cristianismo. Então, quando nós lemos um livro, parece que foi assim um feito em uma semana, o que não ocorreu. O que estava ocorrendo que o autor teve que escrever isso aqui em aos Hebreus? Quando ele fala dos 3 grupos de crentes aqui, o que estava acontecendo? As terminações desse livro, você vai notando que ele fala do culto mosaico, ele fala do templo, o índice de questões rabínicas, você vê que o livro foi escrito para judeus, que é o povo hebreus. E no capítulo 5, verso 12, você vê que eram judeus crentes. Só que dentro de cada igreja, hoje, como naquela época, tem os 3 tipos de crente, que é o capítulo 6. Os crentes firmes, salvos. Os crentes fracos, salvos. E que o apóstolo Paulo trata lá em Coríntios, chama de meninos. E os crentes de nome, que não são salvos. Esses crentes, se eles saíssem, iriam pensar que eles eram da igreja, iria causar escândalo. Então o autor vai tratar deste assunto no capítulo 6, os 3 grupos de crentes. E ele vai tratar um assunto difícil, a superioridade do sacerdócio de Cristo. O livro foi escrito mais ou menos no ano 64 a 66, quando estava perto do templo ser destruído, profetizado pelo Senhor Jesus em Mateus 24. Tudo seria destruído. Algo que pode parecer até difícil, mas de suma importância para separar cristianismo do judaísmo. A destruição do templo era necessário para separar o cristianismo do judaísmo caduco. Se não ocorresse, as pessoas continuariam. Eles tinham aquele amor pelo culto mosaico e eles queriam continuar nessas práticas. Era a preocupação do autor de aos Hebreus, capítulo 7, 8, 9, 10, 11, 12 e etc. Ele estava mostrando que a superioridade do sacerdócio de Cristo era muito além daquilo que eles tinham praticado até aquele dia. Então, quando se trata disso, nós aprendemos muita coisa neste livro. Nós aprendemos a superioridade do cristianismo sobre o judaísmo. Capítulo 1, do verso 1, 10 a 18 e etc. Nós aprendemos também que só há um mediador da nova aliança. E esse mediador é superior aos anjos e a Moisés. Nós aprendemos do mediador, e superior também ao mediador do Antigo Testamento. Nós aprendemos que o sacerdócio de Cristo é superior a tudo e todos que foram ensinados até aquele momento. Nós aprendemos que
o sacrifício de Jesus é diferente de todo e qualquer sacrifício. Ele diz que o sangue de touros e bodes não podia salvar ninguém. Ele fala da inutilidade da lei. Ele fala da fraqueza do sacerdócio de Arão. Então ele vai entrar em todos esses detalhes, pontos difíceis de entender. Quando chega no capítulo 5 e 6, ele mostra os 3 tipos de crente. Diante desse quadro, vou tentar agora resumir para vocês aquilo que ensinei esses dias. O capítulo 5, no verso 12 e o verso 13, ele fala dos crentes fracos. Os crentes que ele diz que não podia dar um alimento mais sólido porque eles ainda eram meninos. Esses tipos de crentes estão dentro de todas as igrejas. Muito triste. Eles atrapalham muito a obra. Maria vai com as outras. Eles não têm uma firmeza doutrinária. Isso é muito triste. E é difícil crescerem, viu? É difícil. E o mais triste ainda é que é uma maioria nas igrejas. No versículo 14, ele fala dos crentes maduros. Aqueles que suportam. Irmãos, aqueles crentes que estão dentro da igreja e que eles vêm para ouvir a mensagem do Senhor, que eles apoiam a liderança, que eles estão firmes, eles apoiam a liderança, não apoiam erros. Quando o líder erra, eles sabem orar. Quando o líder erra, eles sabem ir lá e conversar com o líder. Não apoiam erros, eles apoiam a liderança da igreja. Eles respeitam biblicamente a função de um pastor. E aí, no capítulo 6, ele continua falando desses crentes firmes no verso 1, 2 e 3. No verso 4, 5 e 6, ele fala de outro tipo de crente. Os crentes de nome, que não são salvos. Olha só que interessante. Ele usa do versículo 12, 13, 14, os capítulos 6, verso 1, 2 e 3, ele sempre usa primeira e segunda pessoa do plural quando está falando de crentes salvos. A partir do verso de número 4, ele só vai usar a terceira pessoa do plural. Eles. Quando a Bíblia usa eles, é de quem se está falando, não com quem se está falando. Quando a Bíblia usa a terceira pessoa do plural, está falando de perdidos, não de salvos. Olha que interessante, verso 4. Porque é o que impossível que os que já uma vez foram iluminados, foram, não fostes. E provaram, não provastes. Tudo na terceira pessoa. O dom celestial. E tornaram, não tornastes. Participantes do Espírito Santo. Verso de número 5. E provaram, não provastes. A boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro. E recaíram, não recaístes. Sejam outra vez renovados para arrependimento. Pois assim contra eles de novo crucificam, não crucificais, o Filho de Deus, e o expõe, não o expondes, e o expõe ao vitupério. Depois ele entra no verso 7 e 8, depois eu mostro. Quando ele está falando do terceiro grupo de crentes aqui, os perdidos, ele usa sempre a terceira pessoa do plural. Quer que eu prove isso? Versículo de número 9. Vou pular o 7 e 8 e já resumo o 7 e 8. No verso 9 ele diz assim, ó, mas de vós, ó amados, esperamos, primeira pessoa do plural, esperamos coisas melhores, coisas que acompanham a salvação, ainda que assim falamos, primeira pessoa do plural. Ele diz, mais de vós, ele estava falando, eles foram, provaram, tornaram, recaíram, provaram novamente, crucificam, expõem. No verso 9 ele diz, mais de vós, ele volta a falar com quem se está falando, provando que ele estava falando de alguém, de um grupo de perdidos, os crentes de nome. Esses têm em toda a igreja, não são salvos. Eles apenas estão ali para incomodar. Ainda, também expliquei neste assunto, depois voltando, antes o verso 7 e o verso 8. O verso 7 e o verso 8, olha que interessante, ele usa uma alegoria aqui, ó, e diz assim, ó, porquanto a terra, verso 7, que embebe a chuva, que muitas vezes cai sobre ela e produz erva proveitosa, para aqueles por quem é lavrada, recebe a bênção de Deus. A terra se refere ao coração humano. Lembra da parábola do semeador, lá em Mateus, em Lucas e Marcos? A terra se refere ao coração humano. Então, a terra, ele fala de uma terra que embebe a chuva, que muitas vezes cai sobre ela e produz erva proveitosa, dá fruto.
Ele fala de uma terra que dá fruto, para aqueles por quem é lavrada, recebe a bênção de Deus. Agora ele vai usar uma outra terra, verso 8. Mas a que produz espinhos e abrolhos é reprovada e perto está da maldição, e o seu fim é ser queimada. Esta outra terra, está perto da maldição. São esses crentes de nome, eles. Olha, os termos usados: espinhos, abrolhos, reprovada, maldição, queimada. Todos esses termos nunca foram usados para salvo, sempre para perdidos. Então ele usa essa alegoria de duas terras, mostrando a explicação desse grupo de perdidos. Quando ele termina essa alegoria no verso 8, ele começa o 9. Mas de vós esperamos coisas melhores, coisas que acompanham a salvação. Ainda dentro do texto que explicamos esses dias, só para resumir, no capítulo, só nas palavras, nós também provamos que ele estava falando com perdidos. Porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados. E nós mostramos João 1. Jesus é a luz do mundo. Ele veio iluminar todos os seres humanos. Porque aqueles que foram iluminados, é impossível aqueles que foram iluminados e disseram não. Aí ele diz, foram iluminados e provaram o dom celestial. Aqueles que estiveram dentro da igreja, brincando de ser crentes, ouvindo as mensagens, desfrutando da mensagem, mas nunca houve conversão verdadeira. Ele diz, é impossível salvação para estes. O dom celestial, e se tornaram participantes do Espírito Santo. O Espírito Santo convence o homem do pecado. Eles não tiveram o Espírito Santo, tornaram-se participantes do Espírito Santo. O Espírito Santo trabalhou na vida deles, mas eles disseram não. Ele diz, é impossível aqueles que foram iluminados provar o dom celestial, tornaram-se participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus. A Bíblia é perfeita. Aqueles crentes de nome, esses do verso 4, 5 e 6, eles provaram a boa palavra de Deus, mas não se entregaram a Cristo, brincaram de ser crentes, nunca deram frutos, atrapalharam a obra. Sabe aquele tipo de crente que em toda assembleia causa problema? Tenha certeza e convicção, ele nunca foi salvo, é um perdido dentro da igreja. É aquele crente de nome que o autor escreveu aqui, na época que ele escreveu e na época atual. Toda igreja tem esse tipo de crente. Na igreja que eu estou aqui tem esse tipo de crente também. Não é salvo, ele é perdido, por isso ele não perde a salvação. Ele está no meio da igreja, mas nunca foi salvo. Aí ele ainda diz assim, provar da boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro. Eu expliquei o caso de Félix com Paulo. Paulo falou da escatologia para ele, ele ficou ouvindo e falou, gostei, mas não tomou a decisão. Era um crente de nome, perdido, igual Judas. Judas é o típico exemplo disso aqui, provou tudo, mas não se entregou a Cristo, foi para o inferno. Está bem claro na Bíblia, local reservado para ele no inferno, porque não tomou a decisão. Jesus disse, porque vieste, amigo. Jesus o amou até o fim, mas ele não quis. Jesus está te amando, continua te amando. Vai chegar um momento, se você não tomar sua decisão, você também vai entrar na porta do inferno. Não espere por isso, tome sua decisão logo. E se você é crente que está brincando na igreja, é mais sério ainda, ele diz, é impossível, tome cuidado, é muito sério. E a sentença, a conclusão do capítulo 6 está no capítulo 10, vou demorar uns dias para chegar até lá, mas é bom que você acompanhe este assunto. Aí ele diz, provaram as virtudes do século futuro e recaíram. E essa palavra aqui, eu coloquei bem claro, mostrei no grego e no slide, essa palavra não significa pecado. Essa palavra vem da raiz de apostasia, apostatai. Esta palavra, ela tem um significado assim, a tradução dela seria sair de lado. São aqueles apóstatas. O apóstata não é um salvo, nunca foi salvo. Ele está no nosso meio, então ele apostatou da fé. Ele saiu de lado, ele só estava conosco, como João disse, saíram de nós, mas nunca foram dos nossos. É um perdido dentro da igreja do Senhor Jesus Cristo. Por isso ele não perde a salvação. Ele nunca teve salvação. E recaíram, sejam outra vez renovados para o arrependimento. Pois assim quanto a eles, de novo crucificam o Filho de Deus e o expõem
ao vitupério. Esses que fazem isso, ele diz, é impossível, porque eles novamente crucificam o Filho de Deus e o expõem ao vitupério. Ele já conhece tudo que Jesus passou na cruz. O que nós vamos pregar para eles? Mais nada. Eles foram iluminados, provaram do dom celestial, tornaram-se participantes do Espírito Santo, provaram da boa palavra, mas recaíram, saíram de lado. É impossível para eles o arrependimento, para que outra vez sejam renovados para o arrependimento, pois assim quanto a eles, de novo, crucificam o Filho de Deus e o expõem ao vitupério, e o expõem à gozação, à zombaria. Era isto que o autor estava preocupado, porque essas pessoas iriam expor Jesus à zombaria, ao vitupério, quando eles saíssem de banda de lado, os apóstatas. Quando esse tipo de crente está dentro das nossas igrejas hoje, que não são salvos, eles saem, as pessoas zombam, diz, ué, ele não era crente, não era de sua igreja e etc. É motivo de zombaria. A sentença nós vamos concluir no capítulo 10. Você vai ver o que o autor vai dizer para esses que fizeram isso. Ele diz, é impossível salvação para esses. Eles não perderam, porque eles nunca tiveram a salvação. Espero ter aumentado as informações para o seu conhecimento. Continue conosco, nós vamos entrar no capítulo 7, você vai ver a bênção, verso por verso, depois no 8, no 9 e aí vamos chegar no 10, a conclusão do capítulo 6. Vamos orar. Obrigado a Deus por esse dia, por esse momento, obrigado por mais estas informações. Abra o entendimento, ilumina as mentes para que possam compreender a tua perfeita e poderosa palavra. Eu te oro agradecido no nome e no poder do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.